Olha, está tramitando em caráter de urgência na Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Acusadas de Crime contra a Dignidade Sexual. No sistema vai ser possível consultar o nome completo e o CPF das pessoas condenadas por esse crime. De acordo com o projeto de lei, condenados em primeira instância por crimes sexuais terão os dados disponibilizados no Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Sendo assim, informações como o nome completo e o número do cadastro de pessoa física, o CPF, dos acusados serão publicados para possíveis consultas públicas. No cadastro deve constar a informação referente ao crime pelo qual o réu foi condenado. Em caso de absolvição, os dados retornam para sigilo. O projeto de lei divide opiniões, principalmente quando falamos da divulgação de informações dos até então acusados de crimes sexuais. Por isso, nós viemos às ruas da capital cearense para saber a opinião das pessoas sobre o PL que está em tramitação. A gente não conhece, né? Muitas vezes as pessoas, é uma forma de a gente se proteger. É bom, né, para a pessoa ter noção com quem você está se envolvendo, né, com quem você está próximo. No ponto de vista deste advogado criminalista, o projeto de lei apresenta alguns aspectos que precisam ser levados em conta antes da aprovação final. O próprio projeto de lei, ele estipula que existem casos em que o próprio juiz, desde que fundamentado, possa colocar o processo em segredo de justiça. E muitas vezes, na maioria das vezes, o segredo de justiça, ele não visa resguardar o réu, ele visa resguardar as vítimas. Até porque muitas vezes, né, tem vídeos, fotos íntimas, alguma perícia, alguma mensagem pessoal da pessoa, algum dado particular como o endereço da própria residência do trabalho. Então todos esses aspectos têm que ser avaliados para que esse projeto de lei possa ser aprovado ou não. Para o advogado, em casos onde o réu é absolvido, mas teve seus dados expostos, as consequências são irreparáveis. A gente está numa linhazinha muito tênue entre o que é benéfico e o que é maléfico, seja para a população, seja para o próprio réu. A gente sabe que uma notícia desse nível, na hora que cai na internet, na hora que se espalha, por exemplo, nos aplicativos de comunicação instantânea, acabou-se, você não tem mais como voltar atrás. A pessoa foi condenada em primeira instância e em primeiro grau, mas o tribunal recorreu. Então o tempo que eu fiquei nessa lista, querendo ou não, a pessoa está sangrando, né? Mesmo por mais que ela ao final seja absolvida. O advogado acredita que o projeto precisa ser melhor estruturado. A primeira instância, a gente está falando do processo originário. É quando de fato o processo começa, né, a nível de processo penal. O Ministério Público ele faz a denúncia, há a apresentação de defesa por parte do réu, há uma discussão de provas e ao final o juiz ele entende se a pessoa tem que ser condenada ou absolvida, se ela cometeu ou se ela não cometeu o crime. Já em segunda instância, a gente está falando em recurso. Né? O juiz condenou ou o juiz absolveu, eu quero recorrer ao tribunal, eu vou subir mais uma etapa, vamos dizer assim, para que já os desembargadores, são 3 desembargadores, eles apreciem meu recurso dizendo o juiz acertou ou o juiz errou. E aí, em caso de confirmação, a condenação se mantém. Em caso de negativa, né, vamos dizer assim, a sentença ela é reformada. Se eu tenho uma condenação em primeiro grau e em sede de recurso essa condenação ela é confirmada, será que não seria mais prudente a criação dessa lista nessa fase, ao invés de se criar uma lista já na fase inicial, onde eu ainda tenho essa discussão se a pessoa fez ou não fez o crime? Para mim seria um pouco mais prudente.